Olá, aqui é a Joyce Estante Diagonal e hoje eu tô aqui com uma visita célebre no Estante Diagonal. Você já deve conhecer ela, que é... A Isabel, do Hear the Bells, mas também do Estante Diagonal. A Bel tá passando alguns dias aqui em casa, vem visitar esse... todo mundo chama de Forno Alegre, que é Porto Alegre, mas eu moro em Cachoeirinha, mas tudo bem. Durante o vídeo vai ficar um barulhinho de ventilador, gente, porque tá muito quente, enfim, estamos sofrendo aqui. No vídeo de hoje a gente vai dar 10 dicas de quadrinhos e mangás pra vocês conhecerem, que são histórias que a gente ou quer conhecer muito ou que a gente já leu e queria muito recomendar pra vocês. A primeira HQ que eu vou indicar é Incrível, Fantástico e Inacreditável Stan Lee. Essa HQ saiu, eu acho que foi em 2016, pelo selo Geektopia, que é um selo da Novo Século. E aqui é uma biografia, então, do Stan Lee, porém é contada em quadrinhos e por ele. Então aqui a gente vai acompanhar desde quando ele se apaixonou pela esposa dele, que foi uma grande inspiração na vida dele também, e a gente vai descobrir quando ele resolveu criar, quando ele fez a primeira ilustração, como ele fez o primeiro personagem, que foi Homem-Aranha, e como tudo isso foi tomando proporção e virar a Marvel que é hoje em dia. E também vai contar alguns acontecimentos marcantes e que entristeceram ele muito, como a morte da esposa, enfim. A minha primeira indicação é O Corvo, que foi publicado na edição definitiva no ano passado. Agora a gente está em 2019. Pela Dark Side Books. E é uma história em quadrinhos que eu não conhecia, mas que eu gostei porque ela é bem assim, tipo, todo mundo sai morrendo ao longo da história em quadrinhos, mas eu não vou contar o que acontece, porque senão vai ser um spoiler. Mas o que eu gosto dela é que, tipo, ela não é uma história em quadrinhos que tem violência e as pessoas morrem e tipo, você não tira uma mensagem. Aqui você consegue tirar uma mensagem disso e interpretar o que essa história representa, e por isso que eu tô trazendo ela aqui, porque ela é bem estilo Darkseid, mas ela tem, assim, um porquê de existir. Ela não é só, eu vou sair matando todo mundo e pronto, acabou. A próxima graphic novel é Repeteco, do Brian Lee O'Malley. Eu acho que é assim que fala o nome dele, né? Enfim, ele é conhecido pelo Scott Pilgrim. Não li ainda o Scott Pilgrim, mas já li Repeteco e li uma outra HQ dele também, que se chama A Deriva. Esse aqui é bem como tu falou também, é uma HQ onde tu tira muitos ensinamentos. Por exemplo, a personagem aqui, que eu não vou me lembrar o nome dela, ela, de alguma maneira, ela vai ter acesso a alguns cogumelos. E cada vez que ela come um cogumelo, ela volta no tempo. E daí ela consegue arrumar algo que ela fez errado, ou alguma coisa que tomou uma proporção que ela não queria. Porém, ela vai se viciando nisso, então ela vai tomando algumas atitudes erradas. Então a gente vai acompanhando ela, enfim, tropeçando, cometendo erros, acertos, pra no final a gente ter uma mensagem bem significativa, assim, de que a gente precisa viver o agora do jeito que é, com os altos e os baixos, porque nem sempre a gente tem uma segunda chance pra arrumar o que a gente acabou fazendo errado. A minha segunda indicação, eu não tenho aqui, a Jai também não tem, e eu não li, então assim, eu não sei falar muita coisa, mas ela se chama Shangri-La. Foi publicada no ano passado, eu acho, também pela SESI, pela editora SESI. Se eu não me engano, ela é um quadrinho francês, e ele é um quadrinho de ficção científica que dizem as pessoas que já leram que é muito daquela ficção científica que vai falar sobre o que a gente faz hoje e por que tá errado o que a gente faz hoje. Daí, aí eu tô indicando por causa disso e porque eu também quero ler. E até agora eu não li. Ele é, tipo, é bem engraçado que todo mundo fala, ele é um livrão desse tamanho. Tipo, ele não tem padrão de história em quadrinhos do Brasil, assim. Sim. Ele é bem maiorzão. E dizem ser uma história em quadrinho boas, então estou indicando aí. O próximo quadrinho é Desafiadores do Destino. Me atrapalhei de novo, tudo bem. Disputa por Controle. Isso aqui é uma HQ nacional, que quem escreveu o roteiro é o Felipe Castilho, que escreveu A Ordem Vermelha, que saiu até na Comic Con, tem uma parceria com o pessoal do Omelete, com ele. Eles lançaram essa série e que vai ter outros volumes também, provavelmente. Mas aqui a gente vai ter, como é que eu posso dizer? Sabe a Liga Extraordinária? Que tinha o Dr. Frankenstein? Isso!
Isso aqui é como se fosse uma liga extraordinária, então, com heróis. Cada um deles, eles estão aqui nessa missão por um motivo em particular. É uma fantasia steampunk, esqueci de dizer. E, enfim, a gente vai acompanhando a história de cada um e aos poucos a gente vai ver que um personagem tá nessa história porque quer se vingar de um outro personagem que tá aqui, mas em prol de algo maior, eles vão ter que se unir agora para combater isso. Aqui vai ter algumas mitologias. Que vai envolver. Não sei se é mitologia grega, que tem a Medusa. Mitologia grega. Então aqui tem também mitologia grega misturado. E eu gostei muito, é uma HQ nacional. Esse aqui é o primeiro e tá aqui a minha indicação, então. Então, o próximo que eu vou indicar é o Imaginário Coletivo, que foi, assim, né, na minha opinião, uma das melhores leituras de quadrinhos que eu fiz no ano passado, que é um quadrinho nacional também. E, na verdade, assim, é outro que eu não sabia nada sobre ele. Quando chegou, eu só sabia que ele era a história de uma vaquinha. Eu não sabia que era uma vaquinha. Aí que tá, mas ele não é só a história da vaquinha. Tá. Porque, assim, a princípio seria a história de uma vaquinha que queria voar. Só que daí com ela eles ligam a história de um outro, daí seria um humano, e daí ele, tipo, se liga com a história da vaquinha e a história acaba se transformando na história dele. Sim. E daí também é dessas histórias assim, que tu consegue tirar várias lições, mas o que eu mais gosto é que ele não tem quase palavra. Tem várias páginas que é tipo página atrás de página e você não tem palavra nenhuma, daí você só vai acompanhando. E que tu entende mesmo assim, tu pelas consegue, expressões e tal. Consegue entender. É bem legal e é um quadrinho nacional, né? Então, assim, pra entrar aí na onda dos nacionais já é mais um pra destacar. E outra coisa que eu gosto dele também é que dá pra você perceber bem quando ele muda o jeito de fazer o desenho. Aí, tipo, tem um que é tudo preenchido e daí quando é como se fosse giz ou lápis, essas coisas assim, você consegue perceber que o jeito que ele fez o desenho é diferente. Que legal. Aí esse é o... Eu nunca vi, assim, numa HQ ele mudar o traço, assim, mudar o estilo. O Corvo tem isso. Tem? Depois tu me mostra. A minha quarta indicação, então, é meu amigo Dahmer. Isso aqui, gente, quando eu li eu fiquei bem louca. Que legal. Aqui a gente vai ter a perspectiva de um colega de turma do serial killer Jeff Dahmer, que é um serial killer muito conhecido nos Estados Unidos, mundialmente, na verdade, né? Eu não conhecia. Não conhecia? Não. Enfim, a gente vai ter perspectiva, então, como era o Dahmer no colégio, como esses colegas viam ele, e até ele faz até vários debates aqui, tipo... Tá, ele era estranho, mas a gente nunca imaginou que ele seria capaz de fazer o que ele fez, enfim. A história dele envolve canibalismo, entre outras coisas muito pesadas. E eu gostei bastante dessa perspectiva, assim, né? Porque normalmente as biografias sempre é algum jornalista, alguém que vai unindo tudo e cria um texto. E aqui a gente tem a visão, então, de um colega dele, relativamente próximo, né, que foi até a casa dele. Enfim, é uma visão diferente e ele também vai passar essa... que a gente até conversou sobre... se os pais poderiam ver os sinais de que ele era um possível serial killer. Então, tem todo um debate nisso. Será que as pessoas, elas conseguem enxergar um sinal de que ele vai ser um serial killer? Então, em todo o debate, tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não, enfim. E o traço é bem bonito, é em preto e branco, mas vale super a pena se vocês querem conhecer mais a fundo a história desse serial killer aqui. A minha próxima indicação é outra história em quadrinhos que eu não li, mas também é um nacional, que chama Eles Estão Por Aí, se eu não me engano. Esse é o nome da história. Eu também não sei, tipo, muita coisa sobre essa história, mas assim, eu sei que ela é uma história esquisita. E que no final tu tem que tentar meio que interpretar tudo que você leu pra criar uma teoria sobre aquele final. Aí, como ela tem esse jeito assim, meio diferentão, tipo como se fosse aqueles filmes assim que todo mundo assiste, daí tem uns que não entendem nada, daí tem uns que falam, não, aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa. Aí eu tô trazendo porque já vi algumas pessoas comentando
E por ser um quadrinho nacional também vale a pena, né? Destacar. Falar sobre o quadrinho nacional. Se eu não me engano, ontem a gente viu eu vi na edição que a gente pegou na mão, ela, a artista, né? A ilustradora de Mônica Laços. Eu não li esse, Bom, se não for, eu tiro isso do vídeo. Mas eu acho se eu não que me engano, é. A minha quinta indicação é a Revolução dos Bichos, a adaptação do clássico, então, do George Orwell, que eu tenho super dificuldade de falar esse nome, mas eu consegui. A gente não sabe, eu não sei muito bem se é uma edição ilustrada ou é quadrinhos, mas enfim, vai entrar nessa lista também, tá? Bom, aqui no quadrinho a gente vai ter, vamos dizer assim, não é uma analogia, dá pra dizer que é uma analogia, né? Sobre a sociedade, onde essa sociedade ela não tá satisfeita com algo que acontece, então ela vai buscar um tipo de revolução. Porém, a gente vai ver que mesmo dentro das revoluções, depois que o cotidiano está estabelecido, vai acontecendo coisas que acabam se repetindo ao longo dos anos em uma sociedade. Essa história ela foi escrita pelo autor na Segunda Guerra Mundial. A ideia dele, na verdade, era criticar a Revolução Russa, porque justamente na época da Segunda Guerra Mundial, o Stalin também já estava no governo na Rússia. E daí ele vai, tipo, a ideia dele era voltar pro começo e mostrar que, tipo, no princípio o ideal era bom, mas depois eles se perderam. Aqui tem uma edição bem resumida da história original, e eu esqueci de falar que ela é narrada pelos próprios bichos, então a gente vai ter os porquinhos aqui, os cavalos que vão contar essa história. Mas a crítica dela é essa que eu falei mesmo, assim, ao longo dos anos, às vezes os problemas acabam se repetindo. A minha última indicação, então, é um livro que eu já devo ter comentado em 10 mil vídeos por aí, que chama Through the Woods. É uma história em quadrinhos que também chama, né, graphic novel, que tava pra ser lançada no Brasil, até hoje não saiu aqui no Brasil. A princípio é pra sair pela Dark Side, mas a gente ainda não tem uma previsão de quando. Eu tive acesso a ela por conta do livro em inglês mesmo. E o bacana dela é que ela é como se fosse um livro de contos, só que em história em quadrinhos. E todos os contos, as historinhas, são historinhas de terror. E daí no final, ao longo das histórias também, tu percebe que sempre vai ter alguma coisinha que vai assim, como se fosse, não é puxar a outra, mas que lembra do que aconteceu antes. E daí quando tu chega no final, acontece lá umas coisinhas e tu pensa assim, então tudo isso que aconteceu tá acontecendo de novo por tal motivo. E tudo se interliga, os contos no final. Não necessariamente, mas, tipo, é como se fosse assim, tem um elemento que vai meio que se repetindo. Entendi. E daí o final faz sentido por conta dessas coisas que você viu ao longo das histórias. Mas as histórias não tem nada, uma não tem nada a ver com a outra, assim. Mas é bem legalzinho pra quem gosta de história de terror. Essas, então, foram as nossas 10 indicações de quadrinhos. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que tiverem resenha, eu vou deixar os links aqui nos cards ou aqui na descrição. Alguma dessas HQs também tem resenha lá no Hear the Bells, também vou deixar os links aqui embaixo pra vocês conferirem. Também não deixe de visitar o canal da Bel pra vocês conhecerem, porque ela faz um trabalho muito bonito, ela é muito dedicada ao que ela faz. E é isso então, não deixa de se inscrever, de compartilhar esse vídeo, dar um like e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!